Fala BioVibes! Hoje a gente vai começar com a aula sobre vegetais. E aí me veio uma música na cabeça. Será que você conhece? Eucária, eucária, eucariaí, eucária, 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 eucariaí, eucariaí. Vem pra célula vegetal, vem pra cá com a célula animal. Eucária compreende todas essas células aí. Eucária, 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 eucária aí. E aí, BioVibes? Até paródia teve. Vamos falar hoje sobre o grande grupo dos vegetais. Importantíssimo para o nosso Enem, para a nossa vitória no segundo dia da prova, dia 12 de novembro. Tô com vocês lá, vou estar na cabeça de vocês. Começando nossa aula sobre vegetais. Não posso deixar de lado o nosso gráfico, olha a nossa sequoia do lado e olha aí como aparecem questões sobre vegetais, BioVibes. É muito presente na sua prova. Então, tanto na parte de grupos, como do fotossíntese, anatomia e fisiologia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O pessoal não gosta muito de plantas não, tá? Minha formação em biologia é justamente em plantas. Eu tenho publicações, trabalhos com fisiologia vegetal. Foi durante todo o meu curso a parte de publicação de iniciação científica, bolsista do CNPq. Então eu adoro plantinhas. Então você vai conseguir comigo esse amor por esses grandes grupos dos vegetais. E olha lá, quem acerta essa questão consegue normalmente fazer com que tenha bons resultados no seu TRI. Lembrem-se, acertar as questões mais fáceis, nossa obrigação. Questões medianas e mais difíceis, que vão explodir o nosso TRI na sequência, a gente consegue através dessas dicas do professor Anderson. Então vamos lá falar sobre esse assunto que é importante demais para o nosso Enem. Sobre os grupos dos vegetais, BioVibes, quais são as principais características? Primeiro, é claro, você já sabe que nós somos eucariontes. Nós, as plantas, protistas e fungos. Os únicos representantes das células procariontes, muito bem, moneras. Então, nesse grupo, nós temos todos os indivíduos autótrofos fotossintetizantes, muito bem, são eles que são capazes de pegar a energia do sol e jogarem em moléculas orgânicas para que possam ser distribuídas para todos os elos dos seres vivos, as chamadas cadeias alimentares. Eles têm também uma parede celular dotada de celulose, junto com bactérias e fungos representantes que possuem nas suas células parede celular. E também são abundantes em todo o ambiente terrestre. Eles conseguiram se adaptar muito bem. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual a característica principal distinguiu as algas das plantas? A gente falou embriões protegidos, uma condição de adaptação. Esses embriões protegidos nas plantas, eles passam a resolver um problema que eu falei para vocês na aula anterior. Qual é o principal problema dos seres vivos quando saíram do início da vida no ambiente aquático para o ambiente terrestre, seco, com ar? Qual é o grande problema? Barulhinho da água. Isso mesmo, BioVibes. O grande problema foi a água. Ambiente mais seco, água indisponível. Então, desde a estrutura de reprodução, o embrião tinha que ser protegido para evitar a desidratação. As células vegetais tinham que ter parede celular, celulósica, para evitar a desidratação. Dentro da célula, eu tenho que ter uma cisterna, uma caixa d'água, um vacúolo que serve para armazenar água. Lembre-se, BioVibes, que as plantas, elas são fixas, elas não se movem. Você, eu, quando está com sede, a gente busca uma água. Por quê? Porque a gente é dotado de capacidade de locomoção. As plantas não, elas são fixas. Então a água que ela absorve do solo, ela tem que armazenar, ela tem que cuidar para que nunca acabe. Porque se essa água acabar, todos os processos, inclusive fotossintéticos, vão
desaparecer e com isso a planta vai morrer. Então, lembre-se que biologia é mais do que saber os nomes. Biologia é entender o processo. Se você entende esse problema que a planta precisa resolver, você vai entender por que o surgimento da parede, do vacúolo, de estruturas que armazenam água nos vegetais, para justamente possibilitar a vida desses seres vivos. Show? E aí vai o nosso quadrinho com as 3 principais adaptações encontradas nessas plantas que colonizaram muito eficientemente o ambiente terrestre. Primeiro, uma cutícula. O que é isso? É uma camada de lipídio serosa para fazer com que essa planta consiga evitar o quê? Desidratação. Você entendeu, BioVibes? Você está comigo, você viu a essência desse planeta. O que mais? Gametângios, estruturas que vão proteger as células reprodutivas contra o quê? Desidratação, perda de água. E por último, paredes de esporos espessas, estruturas também que evitam o dessecamento, a desidratação. Viu o que eu falei para vocês? O principal problema tem que ser resolvido. Adaptações são geradas para isso. Quando nós pensamos nisso, BioVibes, nós temos a classificação atual dos grandes vegetais. E aí eu vou sair mais uma vez para que seja a hora do nosso print, para que seja a hora que você consiga visualizar essa tabelinha. Então acompanha comigo aqui. Nós temos os vegetais em 2 grandes grupos. Os avasculares, sem vasos condutores, e os vegetais vasculares. Dentro desses vegetais avasculares, eles também não vão ter nem sementes, nem frutos, que são estruturas que protegem e auxiliam na dispersão do embrião. E aí nós vamos ter como representantes principalmente as briófitas. Plantas mais simples que necessitam da água ainda para o processo reprodutivo. Elas são de pequeno porte, porque como não tem vaso condutor, ela não consegue transportar muito distante os nutrientes entre as células, então as células têm que estar próximas, e isso faz com que o corpo seja pequeno. E essas plantas necessitam da água, porque o gameta masculino ele é flagelado e ele vai ao encontro do gameta feminino. Já nas plantas vasculares, eu tenho grupos com semente e sem semente. No grupo sem semente, o principal representante é a pteridófita, a samambaia que nós conhecemos, que já é um pouco mais independente da água, já consegue colonizar ambientes terrestres mais distantes de mananciais, porém ainda precisa da água, porque a sua forma de reprodução ainda é através do anterozoide, gameta masculino, que migra em direção ao feminino, que é a oosfera. Aí já no grupo das grandes plantas, essa independência da água que foi baseada na sifonogamia. O gameta masculino, o grão de pólen, agora ele não é mais flagelado, ele pode ser levado pelo vento, por animais, por insetos, e esse gameta, ao encontrar o gameta feminino, esse gameta feminino protegido, ele vai ter um canal, através desse canal vai ser formado o tubo polínico, que vão levar as células espermáticas, gametas masculinos, de gímeno e angiospermas, até o encontro do gameta feminino, que é a oosfera, e uma estrutura em formato de vaso, que vai ser responsável pela proteção do gameta feminino. Então, como representante das gimnospermas principais, nós temos os pinheiros, e das angiospermas, todas as plantas frutíferas como os principais representantes. Voltei, BioVibes! E um ponto importantíssimo, olha só, se existe uma tecnologia em biologia que a gente precisa estar sempre entendendo, se existe uma linguagem, uma forma gráfica de representar o parentesco e evolução dos seres vivos, essa forma é a árvore filogenética. E aqui eu vou colocar para vocês, olha aqui atrás, essa árvore filogenética dos vegetais, que já foi questão do Enem, é só dar uma olhadinha, dar uma gugada, questões sobre árvore filogenética de plantas no Enem, você vai encontrar anteriormente. E olha aqui o que eu vou mostrar para vocês. Então, nessa árvore filogenética, nós observamos a relação de parentesco entre algas ancestrais, que hoje não fazem mais parte do grupo vegetal, porque não têm embriões protegidos, como a gente já falou. E aí nós temos dentro do reino plantar ou reino vegetal aqueles seres vivos. Os mais simples são as briófitas, que são avasculares,
e depois, com o ganho dos traqueídeos, que é o nome da célula responsável pela formação dos vasos condutores, eu tenho o surgimento das plantas traqueófitas. Aí, com representante, nós temos pteridófitas, gímeno e angiospermas. Dentro das gimnospermas, nós já temos tecidos verdadeiros, raiz, caule, folhas, enquanto que nas briófitas nós só tínhamos tecidos semelhantes, os rizóides, cauloides e filóides. Já nas plantas com sementes, surgem nessas plantas com semente estruturas de proteção e favorecimento da disseminação do embrião. Então eu tenho a semente que protege esse embrião da nutrição e auxilia na disseminação, e tenho também frutos, já no caso das angiospermas, que é um atrativo para aves. Olha como na natureza é bonito. A planta dá um nutriente, ou seja, dá um carboidrato doce no fruto, atrai uma ave, por exemplo, que vai se alimentar desse fruto e carregar a semente para longas distâncias. Então, como a planta não se locomove, uma forma dela utilizar a natureza para auxiliar nessa dispersão é dando nutriente. Olha só, BioVibes, nem na natureza acontece almoço de graça para ninguém. Tudo tem um porém, tudo tem um porquê. E nesse mecanismo, o porquê é auxiliar no mecanismo de dispersão desse vegetal pelo continente. Ficou claro? Essa árvore filogenética tem que estar gravada na sua cabecinha. Então, BioVibes, voltando aqui para vocês, presta atenção nessa árvore filogenética. Isso você tem que ter na sua cabeça. Vai auxiliar muito na resolução das questões. Outro ponto importantíssimo sobre vegetais que causa muita confusão. Ai, professor, eu nunca entendo isso. É a terminologia específica que acontece nas plantas. Mas não fique nervoso, não fique tenso, não fique chateado, não fique ansioso, porque isso é fácil. E a característica da nossa prova do Enem, diferente de provas dos vestibulares, de uma forma geral, ela não preza que você decore o termo. Muitas vezes esse nome vai aparecer. Ele quer que você saiba entender e possa aplicar as ações sobre a fisiologia dessas estruturas do vegetal. Então não fique nervoso. Mas alguns termos você tem que ter na sua cabeça, como por exemplo gametófito e esporófito. Nas nossas plantas, nós temos, BioVibes, uma alternância de gerações, ou seja, ora o ser vivo é formado por células haploides e ora o ser vivo é formado por células diploides. Nas plantas mais simples, a estrutura adulta é o gametófito e o esporófito é temporário, acontece só no período de reprodução. Já nas plantas mais desenvolvidas, o esporófito passa a ser dominante. A planta adulta é formada toda ela por células diploides e somente vai ser formada células haploides no processo de reprodução. Essa é a diferença. E isso mostra também na árvore filogenética o processo evolutivo. O gametófito é dominante nas briófitas e predominantemente vai ser mais evidente em gímeno e angiospermas, plantas que são mais desenvolvidas. Então, nessa imagem aqui, tem a representação disso que eu acabei de falar para vocês. E por último, no grande grupo das plantas, que estatisticamente é o que mais aparece na sua prova, nesse momento, não adianta a gente querer saber tudo de briófita, pteridófita, gímeno e angiosperma. Se a dica que o professor Anderson pode dar nesse momento para você, tente entender muito bem o mecanismo das angiospermas, porque em uma questão de angiosperma, ele consegue perguntar para vocês conceitos que envolvem briófitas, pteridófitas e gimnospermas também. As angiospermas são as plantas mais desenvolvidas no nosso planeta, as que têm essas flores bonitas, coloridas, cheirosas, que passam a produzir frutos, que são muito importantes, inclusive na nossa alimentação. Essas angiospermas hoje são divididas em mono, eudicotiledôneas e dicotiledôneas basais. São grupos de classificação das angiospermas. Mas dentro disso, o que é mais importante que a gente precisa? Atente para isso aqui. Estruturas muito importantes que você tem que ter na sua cabecinha. São eles: os órgãos reprodutivos, que são muito mais desenvolvidos e presentes nas angiospermas, os ovários, as pétalas, sépalas, androceu e gineceu, ou seja, estruturas presentes na flor, uma estrutura muito mais desenvolvida para o processo reprodutivo.
E por último, um fruto, que protege a semente onde vai estar o embrião, auxiliando assim na dispersão. Ok? Esses 3 pontos é o que torna a angiosperma totalmente diferente dos outros grupos anteriores. Sabendo disso, vamos falar um pouquinho de como está a constituição dessa flor. Eu vou desaparecer e vou colocar aqui para vocês a estrutura da flor. Então, deixa eu ir apontando. Se eu apontar, você consegue me botar no dia, na hora lá? Acho que sim. Se você não conseguir, você me tira, tá? Tá. Então, dentro da flor, aqui eu tô... Não importa onde eu esteja aqui, que você joga para um lado e para o outro, né? Então, aqui a gente está observando, BioVibes, uma flor. Uma flor é formada pelos seguintes elementos florais. Na base dela, o receptáculo floral, onde se liga com o caule. E você tem a ligação direta com os vasos condutores. A flor, lembre-se, é uma folha modificada. Isso mesmo, era uma folha que passa a se diferenciar na estrutura de reprodução. Por isso eu tenho as sépalas e o conjunto das sépalas eu chamo de cálice. Elas são verdinhas, semelhantes às flores. E depois eu tenho as pétalas e o conjunto delas forma o corola. Lembra daquele carro bonito? Corola significa a parte bonita, colorida, extremamente atrativa para os agentes polinizadores. Dentro da flor, no caso dessa minha representante aqui, ó, eu tenho a estrutura feminina dentro e a estrutura masculina em volta. A estrutura feminina que eu vou ter aqui é basicamente formada pelo ovário da flor, que é essa dilatação, o óvulo, onde vai estar a célula feminina, a oosfera. Eu tenho esse estigma, que é esse prolongamento, e a aberturazinha, que é chamada... Não, eu tenho esse prolongamento, que é o estilete, e a aberturazinha, que é chamada de estigma. Essas estruturas compõem o gineceu, estruturas femininas da flor. Essas pontinhas assim laterais compõem a parte masculina, o androceu, tá? Que é formado pelo filete e pela antera, onde essa antera é o local onde vai ser produzido os grãos de pólen. Então, sabendo como é essa estrutura floral, você vai entender um dos processos mais importantes da angiosperma. Então, a figura ao lado, BioVibes, é a figura de um óvulo. Eu cortei a flor, abri o ovário e mostro para vocês só o óvulo. No óvulo você tem lá em cima a aberturazinha chamada de micrópila. É onde a célula masculina, é onde o tubo polínico tem que chegar. Ao chegar lá, o tubo polínico ele vai trazer 2 células masculinas, 2 células haploides chamadas de células espermáticas. Uma célula espermática dessa vai se unir aqui à oosfera, formando o embrião 2N, que é a célula que vai dar origem à nova planta. Embrião, célula ovozigoto e assim sucessivamente. Uma célula espermática vai se unir à oosfera, dando origem a um novo embrião. E assim vai dar surgimento a uma nova planta quando encontrar um ambiente propício para a multiplicação. A outra célula espermática vai se unir a esses 2 núcleos polares, todas células haploides, que ao se unir vão formar um material triploide, chamado de endosperma. Esse material triploide basicamente tem função nutritiva para esse embrião que está dentro da semente. Além dele, você observa aqui as chamadas antípodas e sinérgides, que até hoje não se sabe muito bem qual é a finalidade, mas acredita-se que pode estar ligado à produção de hormônios, entre outros componentes para os vegetais. Através dessa fecundação vai se formar o embrião, vai se formar a semente, que vai proteger o embrião, e o ovário, por fora do óvulo, vai originar o fruto, que é responsável pela nutrição, atratividade e auxiliar na dispersão das sementes. Voltando aqui, BioVibes, ficou muito fácil entender o mecanismo de reprodução das angiospermas. E aí, pensando sempre em você, eu coloquei a partir de agora um resuminho sobre os pontos principais que acontecem, sobre os pontos principais responsáveis pelo mecanismo de reprodução dos vegetais. Então acompanha comigo. Quais são os termos principais que vão aparecer na sua prova de biologia sobre as plantas? Vou desaparecer para ficar bem evidente para vocês. Então nós temos os esporófitos, que são estruturas diploides responsáveis pelo desenvolvimento da planta em si, de uma forma geral.
O gametófito é a estrutura responsável pela produção de gametas e ele pode ser diferenciado em masculino, que vai formar as células espermáticas, que estão no grão de pólen, e o tubo polínico. E nós temos o gametófito feminino, que é o saco embrionário, onde vai estar presente a oosfera. Além desse gametófito feminino, que vai estar presente a oosfera, nós temos também o óvulo, que é um esporângio envolto por tegumentos, que nada mais é de uma cápsula de proteção, evitando assim desidratação. O gametófito feminino é o saco embrionário, e onde vai estar localizado o gameta feminino, que é a oosfera. Essa oosfera, ela vai estar dentro do óvulo, que nada mais é do que um esporângio, estrutura responsável pela proteção, evitando a desidratação das células reprodutivas femininas. Por último, nós temos a denominação do que é semente, que nada mais é do que o óvulo fecundado e desenvolvido, e o fruto, que nada mais é do que o ovário desenvolvido. Lembrem-se que frutos sem sementes são aqueles frutos que são estimulados a se desenvolverem sem terem sido fecundados. E como é que a gente faz isso? Através de fito-hormônios, de hormônios vegetais, a uva sem semente, entre outros alimentos que nós consumimos hoje em dia. Olha só, ficou muito mais fácil entender o mecanismo vegetal. Com poucos slides, com conhecimentos direcionados, com pontuações importantes, você conseguiu entender agora basicamente todo o mecanismo dos vegetais, o mecanismo da sua reprodução e da sua ação e como é que eles vão ser cobrados na prova. Eu gosto de falar e provar para vocês o que eu estou falando. Olha o que aconteceu em 2021, uma prova recente do Enem. Vou desaparecer para você ler comigo essa questão. Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização, que resulta num tecido triploide. Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de nutrição para o fruto, reserva para o embrião, revestimento para a semente, proteção para o megagametófito, vascularização para a planta jovem. Voltando, BioVibes, claro demais! A finalidade desse tecido triploide, chamado de endosperma, é para nutrir o embrião. São nutrientes energéticos que vão ser utilizados por essas células embrionárias do vegetal inicialmente para promover mitoses sucessivas e o crescimento da radícula inicialmente, do caulículo, entre outras porções do vegetal. Após o surgimento das folhas, quando você tem já a capacidade de fotossíntese, esses nutrientes praticamente já foram totalmente consumidos. As células estão dotadas de cloroplastos ativos, derivados de proplastídeos, que são organelas imaturas. Ao adquirir esse cloroplasto ativo e capacidade fotossintética, a planta cresce sozinha graças aos seus esforços. Então, com isso, BioVibes, nós ficamos com a letra B. Nutrição para o fruto já é responsável pela nutrição de outros organismos ou até também de outras porções do vegetal. Então, BioVibes, ficou muito claro, a resposta é letra B, responsável pela nutrição do embrião. É uma reserva ao tecido triploide, o endosperma, responsável pela nutrição para as células que vão formar uma nova planta. O erro da A, dizendo que o fruto é responsável pela sua própria nutrição. Nutrição para o fruto? Não. O fruto é formado pelo desenvolvimento do ovário e ele sim é uma forma de nutrição para outros organismos. O erro da C, revestimento para a semente, não é responsável pelo revestimento, responsável pela nutrição do embrião. Proteção para o megagametófito ou vascularização para uma planta jovem. A vascularização vem através dos vasos condutores, são derivados de meristemas primários, e a proteção para o megagametófito. Mega, estrutura grande, responsável pela produção de gametas, principalmente encontrados em árvores como essa que eu botei do lado, que são as gimnospermas. Esse megagametófito protege, e dentro dele vão estar os esporos, os megásporos, nesse caso, que vão dar origem às estruturas reprodutivas desse vegetal. Ficou muito fácil, questão do Enem, que engloba todos esses pontos finais que nós vimos. Grande abraço, BioVibes. Tô contigo e não abro. Flores para vocês. Valeu!